Fala, capitalista! Seja muito bem-vindo a mais uma conversa macro e, obviamente, sempre eu com meu parceiro, meu amigo Renaud Adorno. Estamos aqui para a sétima edição, o sétimo episódio da nossa série Conversa Macro. Seja muito bem-vindo. Valeu, meu caro. É sétima ou sexta? Agora tô até confuso, nem lembro. É sétima? Uau, caramba. Com certeza que é a sétima, porque eu acabei de escutar o nosso do Japão, que foi um sucesso, bombou o nosso episódio. Não só foi muito bom, mas foi um timing muito bom. O pessoal estava precisando entender o que estava acontecendo no Japão e assistiu. E hoje, nesse domingo que nós estamos gravando aqui, eu vou fazer o giro da semana falando de Japão. E eu usei como base o nosso próprio programa. Olha, foi tão legal que foi, então, a gente começa assim, falando, esse é o sexto episódio, por isso que eu sei que é o sétimo. Um número importante, hein? Bastante. Não, vamos continuar, vamos mandar bala, vamos ver onde que as coisas vão fluindo e sempre tem muita coisa para falar, né? Então, um prazer estar aqui novamente. Fenomenal. Então, lembrando que esse vídeo, essa série aqui, ela tanto é transmitida no meu canal quanto no canal do Renaud. Então, o jeito certo de fazer assim, ó, do Renaud. Então, não se esqueça, deixa o like, independente de canal que você está vendo. Siga o canal do Renaud, siga o meu canal, veja os vídeos todos para complementar aí o teu aprendizado, o teu conhecimento sobre economia, macroeconomia. E a gente fica muito feliz de voltar novamente. O tema de hoje desse sétimo episódio são dois, é o mesmo tema, mas a gente deu dois nomes aqui. Quais os sinais de uma recessão, né? E ao mesmo tempo a questão dos mitos da taxa de juros. Então, nós vamos abordar um pouquinho e aí vamos aproveitar para aprender alguns conceitos, como o que é. Eu trouxe aqui o sistema euro-dólar, várias coisas. Então, como sempre, vou dar a palavra para o Renaud, que tem gravado vídeos praticamente todos os dias falando sobre todos esses temas, e eu também vou aqui dando a minha contribuição e vamos trocando ideias. Vai ser muito legal novamente. Então, já deixa o like aí. Renaud, dá para a gente saber quais são os sinais de uma recessão? Dá para se antecipar, por exemplo? Conta para nós. Eu acho que tudo começa com aquele pensamento que todo mundo aprende na escola, na faculdade, na mídia, do controle completo que um banco central teria sobre a economia. Então, basicamente, você teria, em princípio, duas alavancas para brincar. Então, você sobe, ou você sobe os juros, ou você corta os juros. Porque aí, tecnicamente, a ideia é, se a economia acelera, a inflação acaba acelerando, e aí o Banco Central vem e fala assim, não, vamos dar uma acalmada, vamos segurar um pouco o consumo, vou aumentar os juros, e aí eu vou dar uma equilibrada nessa inflação. Na hora que a inflação der uma caída, aí eu vou avaliar, eu quero ter uma certa... Eu preciso medir a mão certinho, porque eu tenho PhDs... Tem todo o controle, é uma ciência exata. É uma ciência exata fantástica, para chegar numa meta de 2%, que também foi pensada há décadas, né? Uma coisa super, estou sendo irônico, né? Para quem não sabe, mas enfim. Nós falamos bastante em outros programas, inclusive. Para que eu tire o pé certinho daquela taxa de juros, para que antes de eu chegar numa recessão, porque eu não quero fazer isso, eu já possa ir estimulando aos poucos a economia para evitar. Então, esse é o pensamento. E aí você cria um novo ciclo e vai indo. Né? Essa é a narrativa. A gente, quando é ingênuo, está começando, a gente acredita, né? E muita gente, inclusive, que é apenas acadêmico, estuda tal e não tem uma vivência, acha que, de fato, o Banco Central manda na economia, através de duas alavancas, dois botões, pode colocar os juros, a inflação e o PIB onde quiser, mas isso é uma ilusão, né? Acaba sendo uma ilusão, porque aí vem aquele conceito que meio que quebra a cabeça da pessoa, porque ele é contra-intuitivo. Então, assim, aquele que primeiro dizer que juros altos é algo restritivo na economia. Então, todo mundo fala isso. Quando o juro está alto, você, em princípio, faz todo sentido. Você deixa os juros mais altos e isso impede o consumo, porque as coisas ficam mais caras. Eu quero comprar meu carro mais caro, eu quero comprar minha casa mais caro. Então, fazendo com que eu desestimule as pessoas a comprarem, eu faria a inflação cair. Mas é muito mais complexo do que isso. Exato. Se você parar para pensar,
Esses juros, quando a gente fala juros, a gente usa uma palavra muito genérica, porque a gente tem todo um espectro de juros. Então, Não é o mesmo juros para todo mundo, né? Não é o mesmo tipo de juros. Então, nós temos os juros. Quando a gente fala do. O juro que vai na mídia é literalmente o juro mais curto que tem, que é o que a gente chama de overnight, que é o Fed Funds Rate, no caso nos Estados Unidos, né, pelo Fed. Mas ele só conta uma pequena história, porque ele é o juro que mais você pode ter uma influência governamental nele. E ele é de um dia, né? Ele é literalmente de um dia, é do overnight. Que ele meio que define as taxas de juros interbancárias de um dia para o outro, basicamente. Então, nenhum banco vai querer emprestar por menos do que isso, certo? Se ele pode pegar emprestado por sei lá, 5,5, que é o que você tem agora, aí ele só vai passar para frente se for maior. Então, esse é o pensamento quando você só enxerga isso de forma isolada. E esse que é o problema. O Tesouro Americano está pegando dinheiro e também emprestando dinheiro, quer dizer, pagando 5,25 com 5,50 para um dia, mas é só ele. Qualquer outra pessoa por aí que quisesse pegar dinheiro emprestado não conseguiria pegar no mesmo nível, né? Não tem nada a ver. Aliás, alguém, por exemplo, que quer fazer um parcelamento ou juros do cartão de crédito são muito distintos disso, né? Com certeza são bem distintos disso. E aí que vem para a próxima fase que todo mundo esquece, que é simplesmente os 99% da curva de juros que ninguém fala, tá? Todo mundo só fala desse. Então o que acontece? A expectativa normalmente é que você transmita essa taxa de juros, pelo menos é assim que no Banco Central você aprende, que se eu mudar a minha taxa de juros básica, eu teria uma transmissibilidade para o resto da curva. O que significa a curva em si? Porque aqui já estamos falando do overnight, mas isso é só uma taxa interbancária. Eu não estou falando ainda dos treasuries mesmo, do tesouro, que é a partir que você tem 3 tipos, né? Você tem os de curto prazo, os de médio prazo e os de longo prazo. Eu não vou nem complicar aqui para você, né? Que são os T-bills, os T-notes e os T-bonds. Mas eles, em princípio, deveriam seguir exatamente o que está fazendo o Fed. Se o Fed sobe para 5,5, todos os outros juros deveriam ser muito maiores do que isso, porque se eu faço um overnight de um dia a 5,5, você concorda que um juro de 3 meses deveria ser maior do que 5,5? Um juro de 6 meses deveria ser maior do que 5,5? Um juro de 1 ano tem que ser, certo? Um vencimento daquele prazo tem que ser maior. Por quê? Porque aumenta o risco. Se eu seguro um título por um determinado tempo, quanto maior for esse tempo, maior deveria ser o juro a ser recebido. E isso... Eu até coloquei na tela aqui, Renan, a curva de juros mesmo de hoje. Fantástico. Então, ó, aqui, aí que tá. O problema é, seria legal se a gente pudesse, infelizmente não é o caso hoje, de mostrar uma curva saudável. Então, o que a gente veria normalmente é uma curva que ela vai fazendo assim, é uma palavra para cima. Essa seria uma curta estaria mais baixa e a longa estaria... Aí ela iria subindo. Por quê? Porque por que seria uma curva saudável? Por que juros altos seriam maravilhosos? Porque, na verdade, a economia está bombando, você tem empresas que estão empregando pessoas, você tem empréstimos que estão ocorrendo de bancos para empresas, novas máquinas estão sendo compradas, novos empregos estão sendo gerados, mais faturamento, mais pessoas, mais consumo, mais empréstimos. E aí o governo, para poder financiar suas próprias dívidas, deveria concorrer com isso. Então você deveria falar assim, olha gente, eu preciso um pouco de dinheiro também para pagar os gastos públicos, então eu vou pagar um juro maior para você, para que você não necessariamente bote todo o seu dinheiro para emprestar para uma empresa, investir num novo negócio, comprar uma ação, e você me empresta um pouco desse dinheiro. E isso seria se uma economia estivesse saudável. O problema é que é exatamente o contrário que está acontecendo. Então, se você olha para a curva que você mesmo mostrou, qual que é o sentido de você ter um juro mais baixo para um título por qualquer título de 10 anos do que um título aqui, de 3 meses? O de 10 anos hoje, que está aqui embaixo, né, porque caiu bem, está pagando o atual aqui, ó, 3,88. Sendo que esse de um dia, o 5,25, é de um dia. Então veja que na curva toda,
como o próprio Renan estava contando, a gente só está falando, discutindo essa linha aqui, ó, mínima, e toda a história do resto, do vértice, né, tá muito distinto. Exatamente. Agora, aí você se pergunta assim, eu me fazia essa pergunta, quem em sã consciência vai comprar um título que paga um juro super baixo por um prazo super longo? E é aí que você começa a entender o problema do que está acontecendo na economia hoje. Para dar um exemplo, né, Renan, nós vimos o Treasury de 10 anos sendo negociado próximo ali depois da pandemia a 2% ao ano, né? Quer dizer, um título de até mais longos, né? Exato. Mas por que você teria. Por que alguém aceitaria comprar isso? E a grande questão é que não se trata de retorno, se trata de segurança e liquidez. Então, hoje, infelizmente, nós estamos numa economia onde os bancos estão se recusando cada vez mais a emprestar para pessoas na economia real, como eu e você, como uma empresa. Então, eu quero abrir um restaurante italiano e eu quero pegar um financiamento porque eu tenho um plano de negócios para abrir 7 filiais e eu vou mostrar isso para um banco. Qual que é a chance do banco emprestar 30 anos atrás? Era bem maior do que era hoje, do que é hoje. Então, esse capital não está fluindo. E isso cria um problema deflacionário. Isso cria uma falta de capital para a economia real. Só que o que os bancos estão fazendo? Ao invés de emprestar para pessoas como eu e você, eles estão vendo alguma coisa que nós não estamos vendo na economia, que faz com que o faro deles para risco esteja muito maior do que o normal. Eles digam: opa, eu não vou entrar nessa, porque se eu emprestar para esse cara do restaurante italiano, a chance dele quebrar é muito alta. Então eu prefiro alocar a maior parte do meu balanço para títulos mais seguros. E aí ele começa a ir para bonds, que são justamente os títulos da dívida pública. Perfeito. Então o Renan fez um episódio falando disso. Eu o copiei, fiz também um giro da semana falando dessa questão de que os juros do Treasury, os juros longos do Treasury, os juros de 2 anos também, de 1 ano, estão caindo. Mas o dono do restaurante italiano não está se beneficiando, ele não está conseguindo pegar esse dinheiro. Porque o juro que está caindo é o do Treasury, porque as pessoas estão evitando, os bancos estão evitando emprestar para o restaurante italiano, estão inundando o tesouro de dinheiro e isso derruba os juros e aumenta o preço dos Treasuries. Então, ao dizer os juros já estão caindo, podemos ter a impressão de que então a economia está melhorando, todo mundo está pegando dinheiro mais barato, mas é absolutamente o inverso. Pronto, acabou de matar. Justamente pela relação inversa entre o preço do Treasury e o juro, que é inversamente proporcional, ou seja, se você percebe uma curva que os juros não param de cair, você se pergunta a seguinte coisa: meu Deus do céu, por que tem tanta demanda? E você vê um excesso de compras fazendo com que o Tesouro fique numa melhor situação possível, porque agora ele precisa pagar cada vez menos juros para servir a sua dívida de longo prazo. E isso, e diga-se de passagem, quando ao mesmo tempo o mundo inteiro está completamente preocupado com a dívida exponencial dos Estados Unidos, que passou os 35 trilhões de dólares, e alegam que isso é praticamente inviável e que os Estados Unidos vão explodir. Só que aí fica a pergunta: ao mesmo tempo que você vê uma dívida exponencial, e eu posso concordar com você plenamente que isso acontece, a demanda por treasuries é maior ainda. E será que isso não é um sinal de alguma coisa? Então talvez seja uma das coisas que a gente já começa a responder a nossa pergunta de hoje. Então o endividamento americano não para de subir, ainda mais com os juros de curto prazo que estão muito altos, isso tanto a projeção quanto a própria dívida nominal fica muito alta, mas ao mesmo tempo todo mundo está indo atrás dessa dívida, eles querem essa dívida, mesmo que ela supostamente não, mesmo que ela seja impagável no longo prazo, né? Então, como é que a gente entende esse dilema aí? A gente cria literalmente um paradoxo. Literalmente um paradoxo, porque nós ficamos numa situação onde esses treasuries são utilizados como colateral, como calção, justamente na forma que os bancos hoje tomam crédito. Você usa isso em que a gente chama de repo. Então eu uso o treasury como uma calção, um colateral,
para pegar dinheiro. Se ele não me pagar, eu tenho menor risco, porque eu posso liquidar isso no mercado e ter o meu dinheiro de volta. Não vou tomar aquele calote que eu tomaria com o restaurante italiano, né? Porque eu não quero necessariamente o restaurante de volta, eu não quero os fornos dele, não quero, né, os pratos que ele vai servir. Isso me Não, serve de a colateral. garantia dele não tem A utilidade. garantia dele é péssima. Agora, um Treasury é muito mais tranquilo, liquida na hora, no mundo inteiro, a qualquer momento. E, infelizmente, o sistema fez isso. Então, isso acaba criando um mito de que juros baixos signifiquem easy money, dinheiro fácil. E ao contrário, se você tem uma tendência de juros mais baixos, prepare-se, você está tendo um aperto financeiro, um aperto de crédito, e não uma Isso é expansão. sinal de que a economia tá mal, não é sinal de que a economia tá boa, né? Exatamente, e a gente criou justamente o pensamento inverso. Então, quando você vê a taxa de juros, principalmente de longo prazo, caindo, isso traz uma preocupação e vem sendo um dos indicadores mais seguros para a previsão de recessões, principalmente que ela teve um acerto de 100% nas últimas, né? Então, a grande questão que fica, por que eu devo levar a curva tão a sério? Por que eu não vou acreditar no Fed, né, necessariamente? É que o Fed, por ele não ter o controle, os dados mostram que essa transmissão de política não acaba não transmitindo, né, para a curva. Você tem a separação de dois tipos de entidade. Um, que é basicamente política e que não arrisca o seu próprio capital ao errar em uma decisão de juros, que se chama Fed, e a outra, que Quer é dizer, literalmente. não tem accountability, não tem responsabilidade, né? Então, Exato. tem poder, mas não tem responsabilidade. Também é um poder que é superdimensionado, como a gente explicou aqui, não é aquele poderzão todo, né? Então, estou até mostrando aqui, né? Como você falou, 100% das vezes que os juros longos, né, começaram a cair muito, os juros curtos caíram mais ainda, quer dizer, quando desinverteu a curva de juros, nós já falamos disso aqui, nós tivemos recessões, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro sinal, né? Então, a curva de bonds, ela é um mercado de trilhões de dólares, onde quem errar nesse mercado vai realmente perder dinheiro. Então, é aquele, né? Você coloca o dinheiro onde a sua boca está, né? Exato. Então, assim, essa inversão é a primeira fase. E aí, por que você cria um segundo sintoma, que é a desinversão, que aí é aquele negócio. Para você desinverter a curva, você tem duas formas de fazer isso. Alguém vai ceder. Ou as pessoas que acham que a recessão vai acontecer e vai dizer assim, opa, quer saber? Fed, você tinha razão. Na verdade, está tudo muito bem, está tudo indo maravilhoso, e a partir de agora eu não vou mais estar tão preocupado, eu vou deixar de comprar, os juros de longo prazo vão começar a subir desesperadamente. Você está certo, mantenha o seu 5,5, que eu vou, na verdade, cobrar 12, certo? Aí eu vendo os meus treasuries, começa a fluir o dinheiro para a economia. Isso a gente chama de bear steepening, ou seja, quem segura os bonds vai se dar mal, porque a economia está indo muito bem. Então eu não preciso segurar colateral, aí essas pessoas se deram mal e o preço dos bonds despenca e os juros sobem, certo? Só que infelizmente não é isso que aconteceu em todas as outras recessões. Você viu o contrário, você viu o que a gente chama de bull steepening, ou seja, os juros de mais curto prazo, quanto mais você chega os vencimentos mais perto, né, do overnight, ou seja, os curtos prazos, como de 2 anos, por exemplo, o de 3 6 meses aqui, ó, meses. 10 Né? anos menos 3 meses, né? Aí Exato, você tem o de 10 anos menos 3 meses, então você consegue ver o delta entre esses dois, e quando esse juro não é que o de 10 anos começou a subir, o de 10 anos ficou onde ele está. Só que o de 3 meses começou a cair tão Exato. mais rápido do que o de 2 anos, porque a demanda começou a aumentar mais ainda, que ela acabou desinvertendo. Todo mundo joga dinheiro no tesouro, né? Jogando dinheiro para juro de curto e prazo. aí Costumam... curtinho, aí essa curva desinverte e sobe, né? Exatamente. Aí esse mostra que acaba sendo um sinal muito mais próximo de que você pode ter sérios problemas quanto mais curto vai sendo esse prazo. E aí você tem um bull steepening, ou seja, quem detém os bonds acaba se dando bem.
Positivo para quem tem os bons, mas não necessariamente um sinal positivo para a economia, inclusive não. Costuma ser, aliás, é um sinal negativo para a economia. Péssimo para a economia. Se todo mundo compra a pólice de seguro, justamente, né? Ou todo mundo compra o airbag, é exatamente assim que você está pensando, né? Porque você está achando que vai ter algum tipo de impacto. Então, a curva de bonds está evidenciando que nós teremos algum tipo de impacto. Então, pelo menos baseado nisso, ela sugere recessão. E quais são outros sinais, por exemplo? Eu acho talvez emprego pode ser também um sinal, né? Inclusive, tem sido muito emocionante aí todo mês, né? O payroll e tal. Quais outros sinais de recessão a gente poderia listar? A parte do desemprego, ela tem uma série de coisas que são que jogam para um lado e para o outro ao mesmo tempo. Então, a narrativa do Fed utiliza aquela taxa de desemprego que subiu agora de 4,1 para 4,3, começando a sinalizar que está tendenciando que talvez a gente já não precise mais apertar, entre aspas, tanto, né? Para você ver a linguagem, a gente tem que traduzir a linguagem do Fed para a realidade. Só que o que acontece aí? Você tem uma série de problemas nos números quando você vê os detalhes dos relatórios, que é o que a gente chama de Beige Book, né? O livro bege do Fed, dos Feds regionais. Muitas das recessões começaram quando estava muito baixo mesmo. Então não é uma coisa que é um excelente sinal e agora está tudo sob controle. O problema é que ele não é gradual. O Fed sempre tem a expectativa, olha, o seu gráfico está mostrando isso. Ele sempre tem a expectativa de que é uma coisinha gradual, 4,1, 4,3. Na verdade, o histórico ele mostra que depois de, sei lá, uns 7, 8 meses, o Jeff Snyder fala muito isso. Se você tem 7, 8 meses que fica ali mais ou menos fixo e com aumento um pouquinho gradual, do nada ele dispara. Totalmente fora do controle. E tem até o indicador da Brown lá, né? É uma economista que foi... É Brown o nome dela mesmo? Ela foi economista, ela trabalhou lá no Fed, e ela tem um indicador que nada mais é do que um acelerador, né? Quando o desemprego nos últimos 3, 4 meses sobe não sei quantos por cento. O Sam Rule, né? Não é Brown, é Sam. Como é que é o nome dela mesmesmo? É Cláudia Sam. Cláudia Sam. Então ela tem... para quem trabalha com indicadores, né? É bem simples, ela calcula uma espécie de uma aceleração, né? E para ela, no indicador dela, já era para estar em recessão, né? Segundo o Sam Rule, já está. O mais engraçado, não sei, eu até fiz um capítulo sobre isso, porque a própria Cláudia apareceu num podcast recentemente, né, na Blockworks Macro, que é um dos canais muito bem legais, e ela, cara, foi muito engraçado, ela simplesmente estava assim, olha... Quando eu estava trabalhando no Fed, eu tentei ver uma fórmula um pouco mais fácil para a gente já saber que estava em recessão para poder permitir uma política a própria fiscal. Uma política fiscal. Se você olhar para o passado, realmente não tá uma correlação ruim, digamos. Só que ela viu que alguma coisa estava diferente. Ela falou assim: olha, apesar dele ter ascendido, eu fiz isso para uma política fiscal, porque políticas fiscais são políticas que o governo pode injetar dinheiro, pode fazer um programa, uma coisa que é mais rápido, mas políticas monetárias são políticas que demoram ali 12 meses, 15 meses, então não serve muito para isso. Mas para falar a verdade, eu não estou vendo uma recessão tão perto. Então, assim, para ser sincero, o meu indicador não está funcionando. Então eu gostaria que a gente tivesse... E é muito doido, porque a gente tenta fazer estatística com um negócio que teve 10 amostras, né? Estatística a gente funciona para a lei dos grandes números. Você precisa de 5 mil, 10 mil amostras aí. Qualquer indicador desse poderia fazer algum sentido. Mas é anedótico, a gente está pegando caso a caso, sendo que é um sistema aberto, então ele é incerto, porque alguns fatores aparecem, outros somem, sazonalidades e tal. Mas isso que é interessante, quer dizer... Um outro sinal muito importante de que a economia está fraquejando, ou pelo menos foi um sinal importante, é a questão do aumento do desemprego, que como a gente viu naquele outro gráfico, de uma hora para outra, ele simplesmente sai lá de baixo do 4 e subiu rápido, né? Posso nem usar o verbo no presente, porque nós temos um número de amostras pequeno, mas sim, um outro sinal interessante para mostrar que a economia está dando aquela fraquejada é o emprego, né?
Não, o mais engraçado dessa parte é que, assim, apesar dela ter falado que não funciona, porque, enfim, por série de motivos, ela veio do Fed com aquele pensamento do Fed mesmo, né? Então, é, porque se ela falasse abertamente que não, o Sam Rule ele ascendeu, nós estamos em recessão mesmo, como é que fica a narrativa do Jerome Powell? Ele vai admitir que nós tivemos recessão, entende? Então, assim, ela até pode ser que ela esteja falando que errou para poder queimar a própria ferramenta, apesar da ferramenta ter mostrado que talvez ela possa estar certa, entendeu? Então a gente não sabe ainda, mas é um indicativo, com certeza é um indicativo. E uma outra... Fica à vontade. Não, é que o problema é a gente saber exatamente, eu não sei agora quantos meses já faz, porque pelo menos o Jeff Snyder sempre contou de 7 a 8 meses que você mostra assim, uma tendência de um pouquinho de subida gradativa, mas continua tendo uma estabilidade. Geralmente depois do 7º, 8º mês é que ele dá aquela explosão que ninguém espera. Aí vem a tal da reunião de emergência e os cortes que são esperados, já não se fala mais de 0,25, se fala de 0,75, se fala de 1%, uma coisa mais... É isso que eles estão... O Jeff Snyder fala, é uma base que, né, ela não sobe rápido, ela vai subindo devagar e de uma hora para outra ela acelera. A gente que calcula coisas quant, como entropias da vida e tudo mais, a gente está acostumado com esse tipo de descontinuidade, né? A coisa começa a andar numa direção e daqui a pouco ela pega um momentum aí, né? Então é bem interessante. E o que acontece é que é possível, inclusive, que a economia já esteja em recessão. Essa que é a coisa, né? A gente, às vezes não, a gente só descobre meses depois, né? Por exemplo, 2009 foi assim, né? Exato. E aí o mais engraçado é que na maioria dos papos macroeconômicos, principalmente do Fed, a gente esquece as pessoas reais, né? Então, como é que as pessoas estão agindo? Então, você vê endividamento das pessoas vem aumentando. Maior saldo de cartão de crédito da história, o que os americanos já fizeram mais de $1 trilhão em cartões de créditos. Você também tem a questão do default, né? Então, assim, você tem várias falências, não somente pessoais, mas também de empresas nos Estados Unidos, que vem aumentando bastante. Você também tem a negociação de pagamento mínimo de cartão de crédito ou falta de pagamento, fechamento de linhas de crédito, ou seja, isso é deflacionário, isso contrai M2, né? Você não tem o pagamento da dívida e ela fica literalmente em aberto. Aí você também tem toda a questão do consumo, tipo de consumo. Então, quando você começa a ver a mudança de comportamento, você viu ali empresas como o Walmart, por exemplo, vendo que classes mais altas estão começando a comprar no Walmart, né? Porque elas viram que o padrão de consumo mudou bastante, ou você tem o mercado de luxo. Né? Eu vejo o reporte, né, dos consumidores dessas grandes empresas, McDonald's, Walmart, né, Target e tal, dá para a gente também mapear, né, essa mudança de padrão de consumo que a classe média alta começa a consumir produtos mais baratos, quer dizer, é falta de dinheiro mesmo, né? E não é uma questão de escolha, né? Ela, quando falta dinheiro, ela vai comprar o mais barato mesmo. Exato. Agora, apesar de todos esses indicadores que a gente está falando, que a gente está comentando aqui sobre a forma de recessão, dá aquela impressão de falar assim, uau, baseado em tudo isso, a recessão é iminente. Mas aí eu quero trazer 2 fatores que pesam um pouco contra isso, que criam toda a confusão que a gente fala nos Estados Unidos hoje, de que, meu Deus, é soft landing ou é hard landing? É no landing? É o quê? A economia nunca esteve tão bem, mas por que a gente está tendo tanta discussão assim? E uma pessoa, eu não sei se você conhece o Michael Kao. O Michael Kao, ele é um cara, assim, fantástico. Ele fez um Spaces agora, né, no Twitter, né, no X, que foi muito interessante, porque ele pegou a curva o ciclo econômico que nós cowboy estamos... que é o o cowboy, exato. Ele tem aquela coisa de cowboy, exato. E aí ele pega o declínio da curva de juros, do ciclo econômico, ele está bem mais extenso do que o normal. O Jeff Snyder fala muito sobre esse assunto também. Então, está em declínio, mas ele está bem mais lento do que se estaria. Só que o problema é que isso não acontece de forma linear, ele não cai de forma linear. Então, dentro desse declínio, você também tem aquelas subidas.
E aí essas subidas locais de mais curto prazo, elas acabam criando a impressão de que, na verdade, nós cancelamos uma recessão, ou que nós cancelamos um declínio. E aí você começa a ter vários contrastes. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de análise e de perder a visão de mais longo prazo sobre uma macro tendência maior em relação às visões de curto prazo baseado em alguns números que dão a impressão de que nós estamos indo melhor. Não estou garantindo que nós temos mais. Tudo tá. Eu só trabalho com probabilidades, mas baseado é só você tentar tirar um pouco o zoom da sua análise para você não cair nessa. Vou dar um exemplo sobre a parte do desemprego. Um dos principais indicadores que dão a impressão de que nós já estamos numa recessão forte baseada no emprego é a quantidade de empregos em meio período, que é o part-time. Então, te dá a impressão de que os empregos de período integral estão morrendo e está todo mundo fazendo Uber, fazendo bico, fazendo 2, 3 empregos, e isso sugeriria que todo mundo está fazendo isso porque precisa, mas tem outros indicadores que mostram que, na verdade, isso está mudando o padrão de emprego das pessoas, e muitos estão fazendo isso porque preferem, e não somente porque precisam. Exato, e engana muito, porque o padrão antigo era, então se as pessoas estão arrumando outros empregos e tal, isso significa que a economia está bem, mas na verdade não está, tem muita gente arrumando mais do que emprego, mas não só é uma questão de necessidade, como você falou, mas também é uma mudança de padrão, né, de comportamento. Eu mesmo contrato muito PJ aqui, né, que acaba atendendo 2, 3 pessoas, né, quer dizer, ele me ajuda aqui a fazer uma edição, um vídeo, uma coisa, mas ajuda outras pessoas, né. Exato, então assim, tem os dois lados da história, então assim, eu tento muito não ficar assim do lado de uau, tá garantida a recessão, vai acontecer. Existe a possibilidade de ter cancelado e ter um no landing? Existe. Não, Agora, e é aquilo que você fala sobre as correntes e contracorrentes, né? Na medida também que as coisas vão acontecendo, as pessoas têm incentivos e tomam decisões contrárias e também isso muda, né? Você tenta revidar o jogo, né? Você tenta virar, você tenta fazer alguma coisa que mude a sua situação. Mas uma coisa é quase, assim, eu não vou dizer certa, porque não existem certezas em macroeconomia, mas nós estamos vivenciando, no mínimo, uma falta de oportunidade de crescimento. Então, existe pela falta de crédito na economia real. Para mim, esse é um dos principais problemas que a gente vive, não somente um ciclo que é normal viver, você vai ter os altos e baixos, mas mesmo os altos poderiam ter sido mais altos se a gente tivesse um sistema monetário que fluísse mais o capital para a economia real e não simplesmente você ter todas essas oportunidades de arbitragem que você cria dos bancos para bonds. Então hoje é literalmente assim, o Fed abre um tipo de linha específica e de repente os bancos descobrem que eles podem fazer uma arbitragem pegando um juro aqui, fazendo um overnight e ganhando 0,05 uma ciranda, né? E acabam não se arriscando, e acaba não indo para a economia real, né? E o que gera de fato é a deflação boa, né? Que é a desinflação, que é a queda nos preços por conta de produtividade e tudo mais, é exatamente bancos se arriscando, dando linha de crédito para pequenas empresas e tal. Essa coisa, né, do mundo inteiro emprestando para o governo e o governo gastando loucamente, inclusive às vezes até comprando títulos privados com esse dinheiro e tudo mais, acaba sendo muito insalubre, né? No longo prazo, coisas podem dar errado, aí acabarão dando errado de alguma maneira, né, Renan? Exatamente, é o que você vê no próprio, quando você pensa no próprio carry trade, né, que você vai conversar ali do Japão. Poxa, a quantidade, você literalmente cria uma arbitragem intergovernamental baseada na fraqueza da sua própria moeda para investir num título de muito menos risco zero, mas que vai te pagar. Você está gerando o que para quem? Você percebe? Esse que acaba sendo um grande problema. Principalmente que você incentiva o aumento do gasto governamental, porque quanto mais. Tudo começa com pequena intervenção, né? E vai criando um monstro, né? Uma pequena intervenção causa outra ali. Que causa uma ineficiência ali, que causa uma desarbitragem ali, e aí vai gerando
ciranda financeira, né? Que no final, parece, né, papo de gente comunista, mas no final, muito do mercado acaba sendo essa coisa do pessoal trocando ficha com eles mesmos, né? Claro, Nós claro, mesmos. exato, é Nós somos- exatamente assim que funciona. é, E aí isso inclusive dá suporte a um ponto que até o meu capítulo de amanhã eu vou abordar sobre isso, que foi uma coisa que foi comentada pelo o Louis Gave, né, que é um cara que acompanha muito China, né, Muito ele, bom. ele, ele, ele vê metais, etc. Aí ele fala, muito do carry trade foi para a Bolsa de Valores americanas, apostando na inteligência artificial, tech, tudo que está correndo, etc., né, aquela subida fantástica. E aí, você também vê uma mudança de ativos mais saindo um pouco do capital desses ativos tão produtivos, de empresas, Presas, indo né? para coisas mais escassas, como ouro, né, como outras coisas que antevêm que talvez você possa ter não somente um problema no sistema monetário, mas ao mesmo tempo um problema de excesso de expectativa de geração de lucros pela inteligência artificial, por exemplo. E aí, esse movimento, mesmo que o Fed vá fazer os cortes, ele prevê que a grande expectativa, é isso que é o mais interessante, né? O mercado vê que na hora que o Fed começar a cortar os juros, que é o que todo mundo agora aposta, já dá como Esperando. certeza em setembro, que agora vai ficar tudo ótimo, porque nós viramos a página, então voltando agora para aquela narrativa inicial. O que o mercado inteiro pensa? O que você vai ler nas próximas manchetes? Agora eu vou cortar juros? Agora acabou o problema. Agora o mercado vai subir para caramba porque todo mundo vai voltar a consumir. Mas o grande problema é que quando você tem uma crise deflacionária e o dinheiro não fluiu para aquelas pessoas que precisavam, elas não têm mais o capital para poder fazer essas compras, por mais que as casas sejam mais baratas e os juros estejam mais baixos. Você precisa de capital disponível e eles estão descapitalizados. Então, isso acaba gerando o grave problema que acaba não voltando, e isso faz com que esses juros baixos eles consideram como tarde demais, eles acham que é um problema de timing, mas na verdade o juro baixo não vai resolver problema nenhum, é um problema maior. E pode, antes, inclusive, de gerar essa frustração geral, porque a queda de juros não causou nada, ele causa uma impressão de riqueza imediata na hora que os juros começam a cair para valer. Por quê? Porque a precificação das empresas, o valuation, o fluxo de caixa descontado, como é descontado por uma taxa de juros, na hora que você dá uma mexida na taxa de juros, na projeção da taxa de juros expectativa, as empresas de uma hora para outra magicamente parece que valem mais. E aí o pessoal daquela última entrada no mercado, isso é reforçado também pela diminuição do prêmio de risco da taxa de juros, todo mundo olhando as projeções de rendimento das carteiras e vendo que agora a projeção é menor, então também mais gente colocando dinheiro em risco na bolsa ou em coisas high yield, né, ou naqueles títulos que nós trouxemos, falamos aqui que são aqueles títulos imobiliários lá de dívida imobiliária. O pessoal vai correndo cada vez mais risco e aí de uma hora para outra não vem a liquidez que todo mundo espera, né? E aí o castelo de cartas começa a ruir, né? Será que a gente já viu que outras vezes, né, esses sinais causaram recessão e a recessão mexeu com o mercado. Mas como é que é essa dinâmica? Quando você começa a fazer esse corte, que aí dá aquela impressão exatamente do jeito que você descreveu, o que eu talvez possa te convidar a pensar, para você que está assistindo a gente hoje, é o seguinte: se você pensar de uma forma isolada nos Estados Unidos, você talvez possa chegar a essa mesma conclusão de que vai voltar a estimular e a bolsa vai subir mais. Só que a bolsa já estava subindo antes. Sim. Então você precisa entender qual foi o motivo que fez ela subir antes, apesar de ter juros altos. Só que talvez a palavra não seja apesar dos juros altos, mas seja por causa dos juros altos, se você entender a parte do carry trade. Então, se você consegue pegar um capital mais barato em algum lugar como o Japão, por exemplo, e a juros baixíssimos e fazer essa arbitragem, e você inchar a bolsa americana de capital japonês. Aqui no S&P, né? Ó. Exato. Então,
Por que que agora você vai achar que ao cair os juros, você necessariamente vai estimular alguma coisa que já estava estimulada e talvez comece a atrapalhar o estímulo que você tinha antes? É literalmente o efeito do milkshake do dólar do Brent Johnson, né? Então, só que, por outro lado, essa é uma macrocorrente que diz a seguinte coisa: você não está estimulando nada. Só que o jogo não é isolado. Novamente, ele é relativo. Você vê agora, a Nova Zelândia acabou de cortar os juros de novo. Talvez vai que o Japão faz uma reunião e fala assim: meu Deus do céu, será que eu cometi um erro a subir juros? E de repente agora tem essa troca, né, do cara do Banco Central, até o primeiro-ministro já não vai mais ficar, vai trocar completamente. E se essa mudança ocorrer, fala assim: gente, esquece tudo que a gente fez, a gente cometeu uma tremenda besteira, não faz sentido eu aumentar juros num país em recessão, eu vou agora cortar os juros, vou fazer que nem todo mundo está fazendo. É um movimento coordenado. O delta volta ao que se era antes, mesmo que o Fed faça corte de 0,25, mas todo mundo também está fazendo cortes, talvez até maiores, porque o problema deles é maior, sendo que eles ainda têm um risco cambial, o capital continua entrando nos Estados Unidos, mas vai afirmar para todo mundo que, tá vendo? Agora que o Jerome Powell baixou os juros, estimulou e o capital veio para os Estados Unidos. Você percebe? É uma confusão gigantesca. Exato. E o dólar vai cair naturalmente em algum momento, né? Antes que tenha uma crise, e vai voltar a narrativa, né, dessa história de que o dólar agora vai colapsar e vai cair para cima. Aí nesse meio caminho, então digamos que o Fed faça um corte primeiro, certo? Aí dá aquele assim, desesperado, e fala, uau, mas os outros países não cortaram tão rápido, então o delta diminuiu. Tecnicamente, foge capital dos Estados Unidos. Foge capital dos Estados Unidos, o dólar cai. Aí o DXY vai, sei lá, 95. Aí volta a narrativa de desdolarização. E se isso coincidir com alguma cúpula do BRICS, que deve acontecer nos próximos 3 meses, aí é que você já tem a próxima moeda que já está pronta. O sistema está pronto, nós estamos prontos para substituir o dólar imediatamente, e você aproveita no ápice da tensão e no DXY. Ou seja, é mostrar que não entende de como funciona o dólar. É o que eu falo. Se o DXY está baixo, isso é bom, porque você tem fluidez para o mercado, mesmo que temporário. O jogo do longo prazo, pelo menos segundo a teoria do milkshake do dólar, é que vai chegar um momento que vai indo para cima, e isso é cada vez pior. Mas enquanto ele baixa, o jogo perpetua. Você tem capital fluindo. Então isso é uma coisa boa. Só que aí que vem a narrativa contra a realidade. Por outro lado, quem mais precisa de dólar quando ele está caro é o que menos vai reclamar nesse momento, porque vai ter os dólares que ele precisa para pagar suas dívidas. Exato. Então e o interessante é isso, né? A economia ela continua se deteriorando, né? E ao mesmo tempo também que as empresas que estão em dificuldade não vão conseguir pegar esse dólar barato, então isso é uma ilusão, né? Só quem vai conseguir pegar dinheiro barato é o governo, através do Treasury. Então, a realidade da economia ela vai se deteriorando, vai se mantendo igual, mas a expectativa vai subindo, né? Preços, valuations, tal, vão subindo. E aí, quando a gente descobre que nós tivemos recessão, então a gente descobre que hoje está em recessão. A gente descobre que alguns meses atrás começou a recessão. Tivemos recessão, exato. Você só vê pelo passado, só quando você já esteve. Mas algumas formas de tentar ver, como um dos outros sinais, que acho que a gente acabou não falando aqui, é o petróleo. Então você ainda está com uma briga gigantesca de um petróleo que quer cair naturalmente, mas que continua sendo segurado de forma artificial pela OPEP. E vem mais. E também conflito e tal, né? Mas olha quanto tempo na casa dos 80, né? Mas você vê o problema, que nem a narrativa do conflito está conseguindo fazer ele ir para. Porque já deveria estar 120, então, se o conflito fosse o problema, entende? Então é falta de demanda. É a falta de demanda. Ele fala de uma forma essa curva está gritando uma história de demanda. Então é uma queda de braço que a OPEP realmente precisa. Para quem está do lado da OPEP, você precisa disso no mínimo 85, 90, certo? A Arábia Saudita vai ter dificuldade de construir aquela cidade dela lá no meio do deserto, lá The Line, não sei, com o petróleo, né? Principalmente se continuar caindo assim desse jeito. Exatamente. Então ela tá. É um caso interessante porque ela teve que rever muito os orçamentos dessa obra. Fascinante, eu achei que não fosse nem sair do lugar e começou, né? Estão começando, fizeram
estão fazendo a fundação, mas talvez aquela estimativa do tamanho da linha vai ser bem menor do que estava antecipada no projeto, porque é megalomaníaco, né? E um outro sinal, que é um sinal bem arisco, né, que é um dos primeiros sinais que a gente tem quando o juro começa a subir e depois, eventualmente, se as coisas estão para melhorar ou não, é o mercado imobiliário, né, que está sofrendo bastante, né? Esse é o que mais se aproxima da narrativa em si, porque como o mortgage americano ele é bastante dependente dessa parte do Fed, e o mortgage americano ele é um programa governamental americano, porque você tem o Fannie Mae, né, Freddie Mac e todos aqueles programas, com até uma garantia, etc., permitindo que o juro seja fixo por 30 anos. Então O governo meio que dá uma garantida junto ali, né? Ele entra garantido junto, por isso que consegue se pegar dinheiro emprestado tão longo. Nenhum lugar do mundo é possível, né, pegar dinheiro tão prazo tão longo e com juros tão próximos do FONC, né? Juros tão próximos aí do juro. Exatamente. E aí sim você tem hoje um mercado que está bastante congelado, onde literalmente eu ouço pessoas aqui perto dizendo assim, olha, não, olha o papo, para você ver como agora a política do Fed já está ficando mainstream, né? As pessoas já estão começando a falar. Já vi uma pessoa recentemente, uma colega dizendo assim, não, eu tô quase querendo comprar casa, mas eu tô esperando para setembro porque o Fed vai dar um corte nos juros. Ótimo. É isso aí. Esse já é o pensamento da população, pra você ver. E eu acho que isso quase o resumo de tudo que nós estamos falando aqui, né? Que existem os sinais reais, que de fato quem entende dos ciclos, conhece a história, consegue perceber que são sinais reais, na verdade, de falta de saúde, e ao mesmo tempo muita gente em muitos lugares, tanto empresas, quanto governos, quanto pessoas, aguardando essa narrativa mágica de que no dia que o Fed, o FONC, começar a baixar os juros, vai estar resolvido tudo, né? Pois é, o Fed fica numa posição que hoje ele não tem o domínio da política monetária real, principalmente pelo eurodólar, fora dos Estados Unidos, ser completamente fora das garras dele, para poder usar aquelas duas alavancas que eu falei ali no início do vídeo, mas, por outro lado, ele dá a impressão de que tem esse controle, e se você acredita nesse controle, a profecia acaba autorrealizando. Ele tem o controle da narrativa. Da narrativa ele tem. A narrativa dá esse poder ao Fed. Então, ele acaba criando essa de que não... E você percebe o Ctrl-C, Ctrl-V de todas as reuniões do Fed. Nós temos um duplo mandato para proteger a estabilidade de preços e garantir o pleno emprego americano. Olha isso, é muito importante isso. Sabemos que as nossas decisões afetam todas as famílias americanas e que se nós não agirmos a tempo, nós podemos criar uma recessão mais rápida do que o esperado, mas porém um corte prematuro pode fazer com que uma inflação inesperada possa voltar. Então nós sabemos da nossa responsabilidade para a população americana. Atribuem assim mesmo, né, o poder, que como a gente sabe, né, é basicamente um poder de narrativa. E agora eu vou dar uma dica, Renan, para todo mundo que quiser ser um analista econômico. Qualquer um. Se você quiser ser um analista econômico, você tem que aprender só a falar assim, ó, pode ser que suba, mas dependendo das condições, também pode ser que caia. Então é assim que a gente aprende, né, a ser um analista econômico, e é assim que o Fed faz, que ele fala assim, vamos esperar mais dados, né, porque pode ser que isso, mas ninguém sabe, né? Então, sempre que você fala da incerteza do futuro, você consegue, de fato, amarrar a narrativa, né? Exato. E essa que é a coisa mais interessante, que você já dá aquela pré-desculpa da política monetária demorar para poder se refletir. Existe um grau de verdade? Até existe. Só que você atribuir se a sua bala que você tirou no escuro, que só vai talvez te dizer se acertou o alvo daqui a 10 meses, se ela não acertar o alvo, significa que você precisa atirar mais. Só que se ela acertar o alvo, foi porque eu acertei.
Então não tem como eu errar numa Eu narrativa acertei, dessa. nós erramos, né? Eu acertei, não, eu ganhei, nós empatamos, você perdeu. Esse é o cliente básico do mercado financeiro, é esse. O Fed também, né? Ele põe a culpa no acaso quando ele erra e ele se auto vangloria, né? Quando as coisas dão certo. E é muito interessante porque, como você mesmo fala, toda reunião do FOM, que é a reunião mais importante do mundo até que venha a próxima, né? É próximo. Não, e o mais legal é que talvez uma analogia para você ver o corte da taxa de juros pode ser assim: meu Deus, corte a taxa de juros, ajude a gente a recuperar a economia. É a mesma coisa que eu pegar um bode e colocar no meio da sala, na frente da televisão, fedendo, e você tá ali naquela situação horrorosa. Aí você fala: pronto, eu vou tirar o bode. Uau, você melhorou minha vida absurdamente. Muita. Minha vida era muito ruim depois que você colocou o bode, né? Exatamente. Então, E agora isso que é doido, porque você tem um retorno do resultado da sua ação com 10 meses de lag, então você está sempre muito atrasado. Decisões que foram tomadas um ano e pouco atrás pelo FONC, pelo mercado, surgem efeitos, né, geram efeitos muito atrasado, estão gerando efeito agora ou vão gerar daqui a pouquinho. E o que significa exatamente, Renan, para a gente fazer uma amarração, o que significa exatamente uma recessão? Por que ela é ruim? O que é aquela linha cinza que a gente vê naquele gráfico? O que muda, né, com relação... Por que ela é tão negativa? Na verdade, essa é a parte um pouco contraditória, porque existe a definição técnica, né, de 2 trimestres seguidos com retração do PIB, mas ela hoje bastante... Ela não significa necessariamente que você está numa... Não é longe de ser um ótimo indicativo de recessão. Mas a grande questão é até uma das coisas que eu vi recentemente num debate que teve ali com o Jim Rickards, que ele falou uma coisa sensacional. Talvez, se você quiser definir recessão, você fala assim, ó, são 2 trimestres com PIB negativo. Então, você está fazendo isso, a economia está retraindo, isso é péssimo, tem menos crédito, beleza, até posso concordar com você. Aí você vem o que chama de depressão. A depressão é uma recessão que é bem pior, porque ao invés de 2 meses, eu vou fazer 10 meses, 12 meses, sei lá quanto. Mas se você parar para pensar, eu poderia deixar aqui para finalizar o vídeo com um problema que eu acredito ser um dos maiores, se não for o maior em macroeconomia, que é a depressão como custo de oportunidade de um crescimento que nunca houve, porque você não teve o dinheiro para quem precisava. Então, se você hoje faz principalmente depois de 2008, quando houve a mudança completa do sistema monetário, que os bancos agora estão muito mais focados em trabalhar só com o famoso colateral, e o tipo de crescimento que você poderia ter tido se o sistema funcionasse da forma que ele deveria ter funcionado, porque a função de um banco é premiar, é escolher e ser premiado pelos melhores projetos, basicamente. É um Shark Tank, né? É um Shark Tank real, entendeu? Então, se você assiste hoje o Shark Tank, ele seria o que todo banco já deveria fazer. Então, eu vou ver as ideias, você faz um business plan, tanto que hoje você quase não faz, né? Porque você já sabe que o banco não vai te dar, você tem que ter outros créditos. Eu já tenho a minha mamata aqui. Então, e mesmo o venture capital, ou private equity, toda essa indústria, né, de financiamento do empreendedorismo também deu uma congelada, muita gente esperando a volta dos juros, né? Mas é o que você falou, os bancos deveriam estar fazendo isso e toda a oportunidade que está sendo perdida, que vai ser perdida, é muito grande. Exato. Então, quando você transfere empresas que poderiam ter surgido, empregos que poderiam ter sido gerados, o novo concorrente do iPhone, os novos produtos, os novos computadores, e mesmo assim a gente ainda está empreendendo com a tecnologia, de inteligência artificial, sim, ótimo, só que ela poderia ter sido exponencialmente maior, exponencialmente mais rápido, se você tivesse o fluxo de capital. Isso é o que o colega do Jeff Snyder, que trabalhava com ele antes, que ele era maravilhoso, Emil Kalinowski, ele falava de depressão silenciosa. Então, é isso que cria aquele problema que ninguém sabe o que está acontecendo, que por que eu trabalho tanto, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo pagar todas as contas, aí você bota a culpa
no governo. Aí você acha que trocar o governo vai melhorar, vai piorar, etc. Aí eu não quero entrar em debate político, mas aí você coloca o outro lado, a culpa é do outro lado, porque tá pensando, e aí você começa a criar cada vez mais conflitos, mas o problema acaba sendo o funcionamento do sistema monetário hoje. Então as pessoas... Para mim, a definição é um problema estrutural. E para a gente conseguir ter uma imagem boa na cabeça e depois a gente deixar uma ferramenta legal para vocês usarem na hora de investir, pensa o seguinte: todas as empresas, instituições, departamentos do mundo projetaram os seus resultados considerando um PIB positivo. Então, quando o cara faz a curva da projeção dele, ele vai gerar, ele vai fazer uma projeção de resultados, em algum momento ele vai externar isso para perpetuidade, quer dizer, pro resto da vida vai ter aquele crescimento. E aí você tem uma quebra no crescimento e você tem um decrescimento da economia, você quebra todas as expectativas, projeções, então isso causa realmente uma grande quebra de expectativa, por isso que acelera o desemprego, diminui vendas. E veja, gente, hoje as empresas elas brigam por um detalhe ali na margem de lucro. Se você mexe na receita real, pensa uma empresa super eficiente que fatura, sei lá, 90 bilhões de dólares e que diminui em 10% a receita dela ao ano. Cara, o impacto de que isso causa no lucro, o tamanho do prejuízo disso é muito grande. Então, de fato, não é só que o PIB não andou. O PIB não ter andado causa uma frustração em cadeia, que gera quase um efeito de bola de neve, assim, né? Um efeito dominó no sistema, até que daqui a pouquinho, 6 meses, 1 ano, a coisa começa a melhorar de novo, e aí todas as projeções ficam positivas de novo, né? O problema das projeções é que a gente sempre vai pegar os dados mais atuais, o presente próximo, e vai projetar para o futuro. E quando o presente próximo está muito ruim, a gente faz a projeção e o final dá num buraco, né? Exatamente. Não, sem falar do problema do PIB nominal e o PIB real, porque se você tem produtos que sobem de preço, porque você tem um gasto governamental exacerbado, que fez uma inflação, um nível de preços ao consumidor maior, e você consegue fazer um PIB até subir com um volume menor, com uma economia retraindo, mesmo o PIB subindo. Então, tipo assim, é uma coisa que acaba criando sérios problemas de interpretação. É complicado, é bem complicado. E a própria despesa do governo que vira PIB, né? E que na verdade não é PIB, que na verdade é um gasto. Gasto, entendeu? Esse acaba sendo um grave problema, que é a verdadeira impressora de dinheiro, apesar de não ter uma criação nova. É o que acontece nos Estados Unidos hoje. Então você vê os preços subindo também, canaliza justamente por esses juros que acabam dando uma atratividade de arbitragem num carry trade, e que é injetado em todos os programas sociais dos Estados Unidos, gastos governamentais absurdos, mas você não tem a criação de novos produtos e serviços para poder suplantar isso e dar um supply shock e os preços sobem. Exato. Então, gente, agora eu vou pedir para o Renaud tentar imaginar, a gente vai imaginar junto, entregar para vocês uma ferramenta para a gente poder, com esse conhecimento de como que acontecem as recessões e todos esses mitos aí sobre a taxa de juros baixa, alta e tal, nós vamos trazer aqui então uma ferramenta para a gente usar isso para melhorar as nossas decisões de investimento. Mas antes disso eu vou pedir mais uma vez, para você deixar o seu like aí. Eu que quase perdi o canal semana passada, deu um trabalhão, uma dor de cabeça. Cara, como é que foi essa história? Agora já voltou, né? Voltou, depois eu vou contar para você com calma, mas olha, apoia aí os nossos trabalhos, a gente está fazendo esse trabalho aqui às vezes de questionar coisas aí, e isso acaba não gerando engajamento, ou talvez assim as plataformas não entreguem tanto esse conteúdo, então a gente conta com vocês para espalhar esse conteúdo, esses vídeos. Muita gente tem gostado, deixa o seu comentário, diga aí qual o tema que você quer, se você está gostando, que agora o Renaud vai trazer uma ferramenta. Como é que a gente usa esse conhecimento de hoje para melhorar os nossos investimentos?
Uma das ferramentas que eu posso te dar é você mesmo poder ver a curva de juros, pode ser interessante. Se você Perfeito. tem também uma que chama USTreasuryYieldCurve.com, que a gente pode deixar na descrição do vídeo também, se quiser. Ele mostra, baseado na data, como é que está a curva de juros, mas essa que você colocou também. E aí tenta ver você como que essa curva está se comportando, porque ela dá um sério indicativo de bilhões de dólares que dizem as expectativas que eles têm. Então, se essa curva está baixando, se ela continua invertida, significa que a expectativa de juros é cada vez menor para o futuro e a expectativa de inflação também é cada vez menor para o futuro e que tem cada vez mais entidades buscando por segurança. Se ela inverter na parte curta, aí a coisa está começando a ficar mais quente, nós estamos chegando perto de alguma coisa. Então vamos ver como é que vai ser. E aí você usa isso que você enxergou baseado nisso que a gente falou e fica de olho nas palavras do Fed na próxima reunião. Acompanhe a próxima reunião. Veja o que ele está falando. Bota ali a tradução, né, depois no YouTube, etc. Perfeito. Então, muito cuidado, gente, com a narrativa de achar que uma queda de juros feita pelo FONC, pelo Fed americano, vai causar a resolução de todos os problemas, e aí nós vamos poder voltar a crescer e tudo mais, porque, como a gente mostrou aqui, não é verdade. Os juros não tem nada a ver com aquela única pontinha de curtíssimo prazo ali de um dia. Aqueles juros também não são praticados na economia como um todo, a gente não consegue pegar aquele dinheiro naquela taxa. Então, fique de olho, acompanhe as narrativas, várias oportunidades vão aparecer. Siga aí, acompanhe, se inscreva no canal do Renault, se inscreva aqui também no nosso canal, que a gente vai acompanhar de perto o mercado, né, Renault? É isso aí, é isso aí. Mas acho que deu para passar algumas ferramentas hoje, né? Pelo menos mudar um pouquinho o pensamento e começar a entender um pouco por trás das cortinas. Acho que essa é a maior ferramenta que a gente pode dar. Ter esse pensamento crítico por trás da narrativa. Acho que é o mais importante hoje. Fenomenal, isso aí. Então dê um passo atrás, olhe tudo em perspectiva, não caia nas narrativas todas, acho que você está saindo aqui mais preparado. Veja os programas anteriores, se você não viu, manda para um amigo, deixa o like. Muito obrigado a todos, nos vemos no próximo vídeo, no episódio número 8. Um abração e tudo de bom.